Muito bom. Então, nesse próximo encontro, nós vamos discutir sobre a relação entre potencial e campo. Potencial é uma quantidade física escalar e campo é uma quantidade vetorial. Nós já vimos nos encontros passados que, dado uma certa configuração de campo, né, então dado o campo E aqui corresponde a um campo que tem uma dependência nas coordenadas de maneira geral. Então, se for um sistema de coordenadas cartesiano, x, y, z, se nós tomarmos esse sistema de coordenadas como um sistema de coordenadas cilíndrico, são as coordenadas cilíndricas, né? R, θ, que varre essa área transversal, e z. Se for esférico, R, θ e φ, como nós já vimos em alguns exemplos. Então, dado o campo, obtém-se o potencial, né? Obtém-se a diferença de potencial entre dois pontos. Nós vimos, ela pode ser escrita como VA menos VB é igual à integral de E dr, ou analogamente, né? Ou analogamente, isso aqui é a mesma coisa entre A e B. Isso aqui é a mesma coisa que VB menos VA igual a menos a integral de A até B e escalar dr. Isso aqui é a mesma coisa, só que aqui fica essa expressão em relação a essa, um pouco mais simétrica, porque aqui aparecem os pontos final e inicial na integração, razão pela qual nós vamos utilizar, e em geral se utiliza essa expressão, muito embora eu tenha usado muitas vezes essa daqui, é a mesma coisa nesse sentido. Mas em termos de uma definição que é importante aqui, né, como nós vamos ver, esse sinal ele desempenha um papel muito importante na nossa definição daquilo que chamaremos de gradiente, né? Bom, o que significa então isso? Então vejamos. Do ponto de vista dessa diferença de potenciais, nós temos essa integral aqui, e essa integral ela independe do caminho. Ela independe do caminho. E isso por quê? Porque, de fato, o campo elétrico é um campo conservativo. Então, o campo E é um campo de força conservativo. É um campo de força conservativo. Então, em sendo conservativo, nós podemos então aqui aplicar uma relação, né, uma identidade bastante importante, que é a seguinte: se essa equação não é válida, então significa, pela independência, né, do caminho, que VB menos VA só pode seguir de uma integração de A até B de um certo elemento diferencial dV. Essa diferencial é dita diferencial exata. Porque, de fato, do ponto de vista matemático, a gente pode mostrar que essa diferencial, ela claro, quando integrada, leva a uma função que só depende dos extremos. Isso é o conceito, de fato, do que é uma diferencial exata. E em termos de funções V, que sejam funções das coordenadas, por exemplo, x, y e z, a gente pode tratar essa diferencial em termos de diferenciais parciais em relação às coordenadas, como nós veremos. Então, a equação 2 aqui, ó, a equação 2, ela é válida justamente por conta da independência do caminho. Então, segue imediatamente, né? Daí, segue o seguinte, que se a 1 e 2 são válidas, então isso diz respeito ao seguinte, que o elemento dV, ele só pode corresponder a um produto escalar EdR. Ou seja, a diferencial exata dV, ela vem desse produto escalar aqui, entre o campo e o elemento de trajetória que nós estamos tomando aí, certo? Bem, mas nota uma coisa. Como em geral, né, em geral, o que nós temos? Vamos tomar aqui um sistema de representação cartesiana, né, em que nós temos V, e V é uma função de quem? De x
de y e de z. Geral. Em geral, v é uma função das coordenadas x, y e z, certo? É um escalar, então, portanto, nós não representamos nada aqui vetorialmente. Mas tem uma quantidade vetorial e a gente vai obter exatamente o link entre essas duas quantidades averiguando o seguinte: bom, agora nós temos que tratar isso aqui simplesmente do ponto de vista matemático. Temos aqui uma função de 3 variáveis e nós queremos, então, calcular quanto é a diferencial total dv dessa função. Então, se ela é uma função de 3 variáveis, logo, a diferencial total dessa função ela é dada pelo quê? Pelas derivadas parciais em relação a cada uma dessas coordenadas, vezes os elementos diferenciais em termos de cada coordenada. Então, ó, se fosse, por exemplo, só uma função de x, o que é que nós teríamos? dv, que é o elemento da diferencial de fato, é um elemento diferencial dv dx multiplicado por um elemento dx, né? Em termos de uma variável só, dá para a gente ilustrar isso aqui muito rapidamente, né? Imaginemos aqui uma função y, que é uma f de x aqui, e nós tenhamos uma certa função aqui arbitrária, bem comportada, tal. Então, num certo ponto aqui, numa certa vizinhança desse ponto, né, chamemos esse ponto aqui com uma certa coordenada x0, eu posso associar um certo intervalo infinitesimal ao redor desse ponto aqui, eu vou chamar esse intervalo de dx. O intervalo, então, correspondente associado a essa função é esse intervalinho aqui, né? É esse intervalinho aqui, que no sistema que nós estamos considerando é um delta y. Então, no fundo, né, o que nós estamos dizendo aqui? Ou isso aqui é o próprio df, né? Então, no fundo, nós estamos dizendo, ó, df é o quê? Uma derivada aqui, que na verdade nesse setor aqui eu poderia, perto dessa vizinhança desse ponto, ampliar, então eu veria algo infinitesimalmente muito próximo, né, de uma reta tangente, sendo aqui, então, vou ampliar só um pouquinho o desenho para não ficar tão ruim de ver. Então, nós teríamos aqui, deixa eu melhorar um pouco essa descrição, então, nós teríamos aqui esse intervalo aqui. Então, aqui nós teríamos o ponto P, centrado aqui. Essa função poderia ter um comportamento um pouquinho diferente aqui, né? Um pouquinho diferente, mas nessas vizinhanças ela se aproxima de uma reta para um comportamento infinitesimal, e aí nós teríamos aqui, esse seria o elemento dx e esse seria o dy, ou correspondentemente o df. E aqui esse ângulo θ, a tangente de θ, seria exatamente o que? Seria exatamente o df dx. df dx. Seria justamente a derivada. Então, em uma coordenada, em uma variável só, de fato, expressar esse elemento de variação aqui completa, df, né, a variação total de f infinitesimal, é simplesmente df dx, que multiplica o próprio dx, né? Muito bom. Então, no caso multidimensional, o que nós temos? Delta v, delta x por dx, delta v, delta y, dy, mais delta v, delta z, dz. É isso que nós temos em 3 dimensões. Isso aqui, em geral, em 3 dimensões, que é o nosso caso aqui, geral. Certo? Não importando muito que ainda é a função v de x, y, z, sendo genérica essa função, tudo certo. Então, nesse caso, nós podemos notar muito rapidamente, né, que dv possui 3 componentes aqui associadas, né? Essa componente, ΔV, ΔX, ΔV, ΔY, todas essas são derivadas parciais. Então, essas são essa aqui e essa aqui são as derivadas parciais de v, que é uma função de x, y e z. Certo? Muito bem. Agora,
Se vale, então, a equação 3, perceba que isso é um produto escalar e, então, também, né, como o campo E é, em geral, uma função de 3 coordenadas, em geral, esse E é um E que depende, no caso de um sistema cartesiano com 3 coordenadas, x, y, z, ele é uma função de x, y, z, mas há que se observar que aqui, quando se tem um comportamento vetorial E de z, isso aqui quer dizer o quê? Que nós temos uma certa componente x, que depende de x, y e z, na direção i. Então, veja, o comportamento vetorial aqui, ele representa uma notação compacta, condensada, para mostrar que todas as componentes, em princípio, podem depender de x, y e z. Então, mais EY, que depende de x, y e z, em princípio, na direção j, mais EZ, que depende de x, y e z, na direção k. Então, como isso em geral é verdade, dado um certo potencial dessas 3 coordenadas, bom, segue então, né? Isso segue imediatamente aqui na equação 3, o seguinte: lembremos, o elemento dr em coordenadas cartesianas, em geral, isso aqui pode ser explícito como, nós já vimos isso, dx na direção i, mais dy na direção j, mais dz na direção k. Ou seja, é um elemento de trajetória infinitesimal ao longo dessas 3 direções aí, né? Então é uma soma vetorial de 3 componentes. Então veja, se isso é verdade, esse produto escalar dá o quê? Essa componente dx, essa componente dy, essa componente dz. Razão pela qual isso aqui fica dv é igual a ex, eu vou omitir esses rótulos associados às coordenadas, só vou escrever ex dx mais, deixa eu escrever aqui, ex dx mais ey dy mais ez dz, certo? E, portanto, olhando ali, então, para aquela equação, a única coisa que sobra, né, que nós temos que levar em consideração é esse sinal negativo. Então, nós temos aqui um menos para levar em consideração, não podemos esquecer. E como isso é verdade, nós temos essa diferencial exata aqui nessa nossa equação 4, então, pela equação 4, né, nós podemos introduzir uma nova identidade aqui, e essa identidade diz respeito ao fato de que o elemento dv, não em termos do campo, como aparece aqui, mas em termos do próprio potencial, pode ser escrito como ΔV, ΔX, dv dx, parcial, dx, mais ΔV, ΔY, dy, mais ΔV, ΔZ, na direção, vezes dz, desculpa. Então, aqui segue imediatamente que se esses elementos correspondentes, né, dx, dy, dy e dz e dz, nessa equação, segue imediatamente que se eles são arbitrários, quaisquer valores podem assumir, em princípio, mas são valores infinitesimais, de fato, e não nulos, né, de fato, segue imediatamente uma trinca de equações, né, que ex é igual a menos, nota que aqui tem um menos, então eu estou dizendo que menos ex é essa derivada, então menos ΔV, ΔX é o ex, ao mesmo tempo EY é menos ΔV, ΔY, e também EZ é menos ΔV, ΔZ. Portanto, e finalmente aí, né, a nossa equação ali em cima, né, que levava o campo, né, tendo em vista que o campo é expresso por 3 componentes, em princípio, x, y e z, se nós usarmos a equação 5, nós vemos então que portanto, segue dessa discussão absolutamente genérica que o campo E
ele pode ser escrito em termos da função que define o potencial, que é um escalar, da seguinte forma: ao invés de eu escrever isso aqui como as componentes do campo a serem determinadas, eu posso escrever isso aqui como menos del V del x na direção y, mais, aí aqui, ó, menos del V del y na direção j, por essa equação 5, mais menos del V del z na direção k. Bom, de fato, né, nós achamos então uma relação que vincula um potencial e um potencial e o campo elétrico, né? O que falta é só a gente sintetizar isso aqui, e para isso a gente usa um tipo de vetor, né? Que é o chamado vetor gradiente, que é representado por esse símbolo grego aqui, tá? Como um delta de cabeça para baixo, chamado de nabla. Ele é um operador que atua sobre o V. A identidade que nós estamos colocando aqui é justamente essa equação é igual a essa. Então, portanto, o que é que nós temos aqui? Esse símbolo aqui, que é o chamado gradiente, que é o chamado vetor gradiente, né? Gradiente. Então, peraí, só um segundo. Esse aqui é um vetor, eu vou colocar entre aspas, vetor gradiente, ele é equivalente ao seguinte, nessa nomenclatura. É o mesmo que eu pegar na direção y e aplicar uma derivada, mais na direção j eu aplico uma outra derivada, mais na direção k eu aplico uma outra derivada. Nota que essa própria simbologia, essa própria definição daquilo que a gente chama de vetor gradiente pressupõe a aplicação à direita, né? Ou melhor dizendo, o vetor gradiente à esquerda de uma função potencial, de modo que essa função dependa implicitamente de x, y, z. Por quê? Porque isso aqui é simplesmente um vetor que precisa operar sobre uma certa função, uma função escalar. Então, as propriedades gerais desse vetor aqui é que ele precisa atua sobre um campo escalar ou simplesmente sobre uma função escalar. Que nesse caso nada mais é do que o potencial. Então, o potencial é a função escalar. De interesse aqui. Então, quando nós olhamos para esse tipo de coisa, né, a equação, essa aqui que vamos chamar de 6, ela é idêntica a essa equação aqui, que é a equação 7, que sintetiza a relação entre campo e potencial. O campo elétrico pode ser obtido a partir de uma função de potencial, tomando-se esse vetor gradiente, né, aplicado aqui à esquerda da função potencial e calculando-se esse vetor gradiente. Nota que tem um sinal negativo aqui. Esse sinal é bastante importante porque ele evidencia que o campo é dado na direção contrária a do gradiente de V, Então, essa propriedade do campo, né, em termos do gradiente de uma função potencial é bastante relevante porque ela acaba evidenciando algumas propriedades que a gente verá também a seguir, quando falarmos um pouco sobre superfícies equipotenciais, mas essa relação 7 ela já evidencia algo bastante relevante, que é o seguinte: o gradiente ele sempre aponta no sentido de crescimento da função, certo? Então esse é um vetor que tem essa propriedade característica. Então, o que a equação 7 revela é que o campo elétrico sempre aponta no sentido oposto ao sentido de crescimento da
função potencial, certo? Então, se os potenciais, então, por exemplo, próximos a uma carga positiva, apontam dos menores potenciais distantes para os potenciais maiores, né, para dentro, então o campo naturalmente aponta na direção oposta a essa variação. Então apontam, como a gente sabe, no caso de uma carga pontiforme positiva, apontam radialmente sempre divergindo da carga. Então essa equação 7 ela acaba evidenciando algo que a gente vai acabar contemplando daqui a pouco quando nós tratarmos de superfícies equipotenciais.